bem-vindos à primeira aula do curso de Biologia Básica do canal Fique Mais Sabido. Meu nome é Simon e quem quiser saber um pouco mais sobre a criação do canal e sobre os cursos que virão, vai ser o primeiro vídeo que vai ser postado no canal. Só uma observação, ainda estou com alguns problemas na câmera, então talvez tenha um pouco de reflexo no meu óculos. Então, sem mais delongas, vamos começar um pouco a falar sobre o curso de Biologia Básica. Primeiro, esse curso é voltado para iniciantes também, pessoas que querem ter uma base de conhecimento em biologia, seja para expandir o seu conhecimento no geral na área, ou pessoas que vão realizar vestibulares. Como, por exemplo, eu também vou realizar vestibular, porque eu estou indo para o terceiro ano do ensino médio. Os pilares do curso é ensinar também assuntos básicos, como por exemplo a origem da vida, a partir da perspectiva científica, citologia, bioquímica, histologia, que é o estudo do tecido, genética, ciclos biogeoquímicos. São assuntos não necessariamente são mais fáceis, são até um pouco mais longos, mas eles são necessários para criar uma base em biologia. Então agora a gente vai começar falando sobre o conceito. O que é biologia? Biologia vem do grego e é a junção de duas palavras. Primeiro é bios, que significa vida. Por exemplo, o antibiótico é um fator abiótico, um fator de vida. E logia vem do grego logos, que pode significar conhecimento ou assunto. Ou seja, biologia é o estudo de tudo que é vivo, assim como geologia é o estudo da terra. E aqui a importância da biologia, a importância de você estudar a biologia, não ver ela só como uma matéria da escola, e também áreas que a biologia ela pode entrar. O primeiro é na agricultura, que através do conhecimento que a gente tem sobre genética é possível modificar os genes desses produtos alimentícios e ter uma melhora na qualidade desses alimentos. Outra área também é na medicina, através dos conhecimentos que a gente tem em bioquímica, conhecimentos que a gente tem em citologia, que é o estudo da célula, a gente consegue desenvolver melhores medicamentos, como por exemplo o antibiótico. E por último a biotecnologia, que ela vai ter uma área muito ampla, que vai desde, por exemplo, a química, a engenharia, a biologia, como vocês podem ver aqui na imagem, mas ela também vai ter um avanço na agricultura. Por exemplo, através do conhecimento dos ciclos biogeoquímicos, você vai ter uma melhora na produção, ou seja, você vai conseguir produzir mais em uma área menor. E agora a gente vai começar realmente a parte do assunto. Esse assunto é um pouco mais extenso, então se você tiver algum caderno para poder anotar. E a gente vai começar falando sobre introdução à citologia. Por que eu escolhi falar sobre citologia primeiro? Citologia ele é o estudo da célula. E a célula é a unidade mais básica, que é o que a gente vê até na teoria celular. Então, sem o conhecimento de citologia, quando você chegar num assunto de genética, você não vai entender. Quando você chegar num assunto de histologia, estudo de tecidos, sem citologia você não vai entender. E bioquímica também não. Então, por isso que é necessário você estudar primeiro citologia para você conhecer todos os outros assuntos. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria celular. Só que antes disso a gente vai falar sobre esse cara aqui, o Robert Hooke, que ele não está envolvido diretamente na teoria celular, não foi ele que criou, mas ele foi a primeira pessoa a visualizar uma célula pelo microscópio. Isso foi em 1665. E foi ele que nomeou isso. Ele estava vendo algumas folhas pelo microscópio e aí ele viu esses compartimentos são as células. E tanto que célula, do latim cella, significa câmara, compartimento. Foi isso que ele quis dizer quando ele chamou aquilo que ele viu de célula. Sobre a teoria celular, ela foi basicamente desenvolvida por Schleider, Theodor Schwann, que era um fisiologista, Schleider era um botânico, e Robert Virchow, que ele depois aprimorou a teoria celular. A teoria celular foi desenvolvida mais ou menos ali por volta do século XIX, ali em 1800,
Só que esses dados sobre quem criou não é tão interessante se você vai fazer vestibular, porque isso vai ser falado na própria questão. Então você tem que entender realmente o conceito daquilo, que é o que a gente vai ver agora, que são os postulados da teoria celular. O primeiro é que todo ser vivo ele é composto por célula, pelo menos uma célula ou mais. No caso de indivíduos unicelulares, eles têm apenas uma célula. No caso de, por exemplo, animais, como o ser humano, o cachorro, eles vão ser multicelulares, vão ter mais de uma célula. Ou seja, todo ser vivo ele vai ter pelo menos uma célula. Se ele não tem uma célula, ou seja, ele não é um ser vivo. Claro que existem outros fatores que fazem algo ser considerado vivo, como por exemplo a capacidade de se adaptar ao ambiente, a capacidade de se reproduzir, a capacidade de você metabolizar algo. Só que tudo isso vai desaguar em uma célula. Você vai ter que ter uma célula para fazer isso tudo. E aí depois a gente vai até discutir se os vírus, eu deixei até de uma cor diferente para a gente lembrar, se os vírus são uma célula ou não. O segundo postulado é que a célula é a unidade funcional e primordial para todo ser vivo, que vai acabar repetindo o primeiro postulado, que todo ser vivo é composto por uma célula. Ou seja, é dentro da célula que você vai ter a respiração celular, que é muito importante para a produção de energia, que a gente vai ocorrer na mitocôndria. As organelas a gente vai falar em outro momento. É dentro da célula que você tem o material genético, ou seja, é a unidade básica e funcional de todo ser vivo. O terceiro postulado é muito importante também, é que isso foi até falado por Robert Fisher, que é que toda célula ela surge de outra pré-existente. Então não tem como uma célula surgir do nada. Ela sempre veio de outro que já existiu. É a partir daí que a gente vai entender até um pouco sobre a reprodução dos indivíduos. Se vai ser por uma divisão binária, como no caso das células procariontes, se vai ser por mitose, meiose. Tudo isso é para formar uma nova célula a partir de outro que já existe. E agora falando sobre os vírus. Os vírus, segundo a teoria celular, eles não são um ser vivo, por causa que eles não têm célula. Eles são um hospedeiro permanente, ou seja, ele só vai conseguir realizar as atividades metabólicas dele se ele estiver hospedado em uma célula hospedeira. Ou seja, quando a gente é infectado por um vírus, ele entra na nossa célula e a partir daí ele vira um ser vivo. Então a gente pode entender que o vírus está entre o limiar do que é vivo e o que não é vivo. Já falamos sobre teoria celular agora. Agora nós vamos falar sobre os tipos de células. Células procariontes ou eucariontes. Falando sobre as células procariontes. Elas são células mais antigas. Segundo os cientistas, foram os primeiros seres vivos que surgiram. Eram células procariontes. Devido a eles serem mais antigos, eles são, entre aspas, menos complexos. Eles são mais rudimentares. Falando sobre a célula procarionte, a diferença é que a reprodução é por divisão binária, enquanto a célula eucarionte, animal e vegetal, geralmente é por meiose ou mitose. E a principal diferença é que a célula procarionte ela não tem núcleo. O material genético ele fica lá solto no citoplasma. E também as organelas elas são pouca ou não membranosas. Falando agora da célula eucarionte, as células eucariontes são mais recentes, elas são mais complexas, elas são maiores, e a principal diferença é que elas têm um núcleo, ou seja, o material genético, que é o DNA, ela vai estar dentro do núcleo. Se vocês podem ver aqui é o núcleo da célula, o núcleo da célula animal, e aqui o núcleo da célula vegetal. E exemplos de organismos procariontes são as bactérias e a arqueias, ou seja, são organismos até unicelulares. E exemplos de organismos que têm células eucariontes são, por exemplo, os animais, os fungos, as plantas. Para você lembrar a diferença, é só você lembrar eucarionte vem de eu, ou seja, você é formado por células eucariontes e não procariontes. E aqui, para a gente finalizar, a gente vai ver a diferença entre a célula eucarionte vegetal, que é essa daqui, e a animal.
Aqui é a célula vegetal, essa aqui que está na cor verde, e essa aqui é a célula animal. E a principal diferença é que a célula vegetal ela vai ter uma parede celular formada por celulose, que celulose é um polissacarídeo. Sobre essas terminações de polissacarídeo, ou esses termos falando sobre carboidratos, é da parte de bioquímica, que vai ser falado em outro momento no curso. Então ela tem célula vegetal, enquanto a célula animal não tem. E outra diferença é que a célula vegetal ela vai ter cloroplasto, que é uma organela que ela vai ter um papel crucial na fotossíntese. E os animais nem fungos eles não produzem fotossíntese. No máximo, alguns organismos eucariotos vão produzir quimiossíntese. Só que quimiossíntese é totalmente diferente de fotossíntese. E a outra diferença central é que a célula animal ela não vai ter o grande vacúolo central que está presente na célula vegetal. E aí essas diferenças vão ser importantes para a gente entender outros conceitos, como por exemplo na osmose e nesses transportes passivos e ativos que a gente vai ver em outra aula. A célula vegetal ela não vai explodir, ela pode ficar bastante inchada, mas ela não vai explodir por causa dessa parede celular que vai proteger ela. Então, nessa aula a gente abordou o que vai ser falado no curso de biologia. A gente viu o conceito de biologia, sobre o que é, a gente viu a importância desse assunto na nossa vida, a gente viu sobre teoria celular, e a teoria celular que rege todo o resto da biologia, a gente viu a diferença entre os tipos de célula, e para finalizar, a diferença de célula vegetal e animal. Falando agora sobre esse material, que é o slide. Nas próximas aulas eu vou postar esse slide no primeiro comentário fixado, junto com a lista de exercícios. Sobre as próximas aulas do curso de biologia, provavelmente vai ser uma aula ligada às organelas, falar das principais organelas que a gente vai ter na célula vegetal e animal. E só dessas aulas, só dessas imagens vocês já vão ter uma noção do que vai ter nas próximas aulas. Então aguardem os próximos capítulos e um bom dia ou boa noite para vocês.